todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho mostrar-vos quais foram as minhas melhores e as minhas piores leituras de 2021. Vamos começar então pelas melhores leituras, vamos começar pelo bom e deixamos o mau para o fim. Vou-vos falar já dos que tenho aqui em formato físico e vou falar-vos já destes. O ano passado eu dividi isto por categorias. Mas este ano, não, vou só dizer os melhores e os piores, também sem colocar em lugares qual o melhor de todos, não. Vou-vos falar das melhores leituras e das piores sem lugares de qual o melhor dos melhores, nem qual o pior dos piores. Felizmente, as melhores leituras foram realmente muitas e por isso vamos começar. A Mulher Entre Nós. Eu gostei bastante deste livro. Acho que todas as pessoas o devem ler. Ele está, se não me engano, dividido em 3 partes. E nós estamos a ler este livro, a primeira parte, e a pensar que estamos ali a perceber tudo, mas chegando ao final da primeira parte vemos que não é nada do que estávamos a pensar e começamos ali a querer ver, a querer perceber o que é que se passa aqui. E realmente aconselho toda a gente a ler. O Tempo Entre Costuras, que li agora em dezembro. Eu vou tentando deixar aqui em cima as opiniões dos livros que eu vou falar. E este é o caso de porque é que eu gosto de fazer estes apanhados mesmo depois do ano terminar, mesmo no final do ano, porque este livro foi lido agora em dezembro e foi uma leitura tão boa, tão boa, tão boa. Antes de o ler, eu já falei várias vezes aqui neste livro e como é que ele veio parar à minha estante. Quando este livro saiu, eu vi toda a gente a ler, vi várias opiniões sobre ele, mas nunca tive vontade de o ler. Achei sempre que era um calhamaço e que, não sei, nunca tive curiosidade com ele. Depois, eu apanhei alguns episódios, alguns bocados, nem nunca foi um episódio inteiro, da série baseada aqui neste livro, que dava na SIC Caras. E eu, ao ver esses bocados, fiquei interessada realmente. E então acabei por comprar o livro. Só que eu comprei há uns 2 ou 3 anos. E ele foi ficando aqui à espera. Realmente tinha algum receio de o ler por causa do tamanho dele. Ele estava na minha lista de livros para ler em 2020 e eu não li. Passou para a lista de 2021 e eu estava a pensar que 2021 também não seria o ano. Só que eu cheguei a dezembro e eu pensava que só me faltava ler este livro, mas afinal não, faltava-me ler outro também. Mas eu pensava que só faltava mesmo este e não ia deixar dessa lista que fiz ficar só um livro por ler. Não, pensei, não, tem que ser agora em dezembro e foi muito bom. Eu falo disto na minha opinião, eu demorei um bocado mais tempo a ler este livro do que o normal. Eu quando estava a ler, tinha que ir parando aos poucos. Só conseguia ler 2, 3 capítulos no máximo de cada vez e tinha que fazer paragens. Eu penso que isso esteja relacionado também um bocado com a letra pequena, com vários temas que se fala aqui que realmente achei necessário ir parando, fazendo pequenas pausas e isso fez com que eu demorasse mais tempo a ler este livro. Mas gostei bastante do crescimento da Cira, ver esta personagem, nós vemos mesmo esta personagem a crescer. Eu vou deixar aqui a minha opinião depois aqui em cima se quiserem saber mais do que é que se trata este livro, se ainda não souberem, mas também aconselho a lerem. Se ainda não leram, 2022, acho que devem avançar com ele. Agora, os outros livros eu não tenho aqui em formato físico e por isso tenho aqui a minha cábula para não me esquecer de nenhum. A Vida Invisível, de Eddie LaRue. Eu li este livro, se não me engano, em janeiro e acho que foi o único livro que eu li em janeiro, mas foi um livro tão bom. Também foi um livro que eu
eu fui lendo aos poucos, mas não foi por ser um mau livro. O livro é muito bom, mas eu não estava mesmo com a cabeça para aí virada, e por isso foi o único livro que li em janeiro, mas foi um ótimo livro. Temos a Eddie, mais uma personagem, uma mulher forte, e que vamos acompanhando a vida dela ao longo de várias vidas. Eu acho que a maior parte das pessoas já sabe do que é que se trata este livro. Logo na sinopse penso que ficamos a saber. Por isso, vamos acompanhando a Eddie ao longo da sua longa vida, e o que ela vai fazendo e descobrindo, como é que o que se passou com ela, como é que aconteceu e como é que ela vai reagindo a tudo isso. É um livro que eu, quando o vi na categoria de fantasia, fiquei assim um bocado de pé atrás também, mas realmente foi uma ótima leitura. E eu digo que não gosto muito do género de fantasia, mas se calhar gosto, porque depois, quando eu leio alguma coisa desse género, acabo por gostar, mas realmente leio muito pouco desse género. Mas aconselho a quem esteja em dúvidas, que ainda não leu e que esteja em dúvidas, leia, que não se vai arrepender. Outro livro que eu adorei em 2021 foi Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. Também um livro que já a maior parte das pessoas leu, acho eu. E lá está, mais um livro. Eu acho que, sim, a maior parte, não todos, mas a maior parte dos livros que eu tenho aqui na minha lista são com mulheres fortes. Estes dois que eu já falei têm aqui a história de mulheres. O da Eddie é mais uma mulher forte, e a Evelyn Hugo é outra mulher muito forte, e que nós vamos, mais uma vez, também acompanhando o seu crescimento. Não sei, estou a ver aqui um padrão dos meus melhores livros, realmente, se calhar. Ver o crescimento de mulheres tão fortes, e como é que elas passaram, se calhar, de um bocado de mulheres mais ingênuas a grandes mulheres, e a mostrar toda a sua força. É um padrão, realmente. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é aquele livro que eu não posso falar muito, só posso aconselhar a lerem, a descobrirem, que realmente nem sempre o que a primeira imagem, o que nós pensamos à primeira imagem é. Este livro tem muita coisa lá dentro, e muita coisa surpreendente, e o que pelo título pode parecer, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, pode parecer assim uma coisa mais... pode parecer assim algo mais superficial, uma Evelyn Hugo como uma pessoa muito superficial. Não tem nada a ver, e neste livro ficamos a saber muito da vida desta pessoa, esta pessoa que é que é ficção, mas que eu acho que, na minha opinião sobre este livro, não disse isso. Ao ler este livro, eu estava sempre a pensar, a minha imaginação levava-me para a Elizabeth Taylor, e não sei se a autora se inspirou um bocado na parte dos maridos e isso tudo, e de ser em Hollywood, porque a Evelyn Hugo é uma atriz de Hollywood que começou nos anos 30, talvez, acho que sim. Já não me recordo bem, mas estava-me a parecer muito ali algumas parecenças com a Elizabeth Taylor. Mostra-nos muito a vida de Hollywood, a vida das revistas de fofoca, como é tudo muito manipulado, e tanto as pessoas que são a notícia nessas revistas de fofoca, que manipulam as revistas para sair determinada notícia, como as revistas que tentam manipular o leitor a acreditar que a vida destes famosos é de uma determinada forma, e não tem nada a ver. The Vanishing Half, ou do título em português, eu acho que é A Outra Metade, acho que é. E como eu estava aqui a ver na minha cábula, mais um livro, e neste com várias mulheres fortes, várias gerações de mulheres fortes,
e que a sinopse não nos diz nada sobre este livro. Eu entrei neste livro a pensar numa coisa e o livro é muito mais do que isso. Temos a matriarca da família, temos duas irmãs gêmeas, mas a história é-nos contada mais sobre o ponto de vista da filha de uma dessas irmãs. E para além de ficarmos a saber então a vida destas irmãs gêmeas, que é o que na sinopse parece que é o principal, não é? Ficamos a saber muito desta filha, da vida dela, e eu gostei muito da história desta filha e de como ela tenta e consegue ultrapassar várias situações para viver o amor que ela quer viver e para tentar descobrir tudo sobre a sua família, a sua mãe, a sua tia, os seus antepassados e o porquê da mãe e da tia que sempre viveram juntas e sempre tiveram uma boa relação, porque que em determinado ponto da vida se separaram e nunca mais souberam uma da outra. Próximo livro, Anxious People, de Fredrik Backman. Este livro li agora em novembro, acho que foi novembro, é muito, muito bom. Claro, está aqui no top dos melhores, por isso é bom. Para quem gosta da escrita de Fredrik Backman, este é mais um livro dele que vai adorar. Ele tem muito esta coisa de falar de coisas muito sérias, mas de um modo, eu não diria leve, porque não é leve porque faz-nos pensar, mas de um modo engraçado e com que nos conseguimos relacionar. Aqui neste livro temos um grupo de pessoas que é sequestrada por um assaltante de um banco e sendo um grupo de várias pessoas, 8 ou 9, vamos ficar a conhecer estas pessoas ao pormenor e conseguirmos identificar-nos com algumas coisas e até relacionarmos-nos com o assaltante do banco. É um livro muito bom, como já devem ter visto também há muitas opiniões por aí e a maior parte das opiniões que eu vi por aí foi de pessoas que também gostaram bastante, por isso aconselho-vos a ler. Agora, o próximo livro é um romance fofinho. Não o vi a ser falado em muitos sítios. Eu li-o, se não me engano, em fevereiro. E é o Mr. Right Across the Street, que vocês já têm aqui a capa. Um romance fofinho, quem gosta de romances, um bocado para desanuviar, ou como uma leitura entre dois livros mais pesados. Um romance fofinho, uma rapariga que se apaixona pelo vizinho, que vê o vizinho pela janela e eles começam a comunicar-se pela janela e o fim é um bocado óbvio, mas para quem gosta também aconselho. E por último, The Guest List, um thriller. É um thriller que eu já ouvi opiniões muito distintas. Há quem goste muito, há quem não goste nada. Eu adorei. Adorei ir ficando sempre a saber aos poucos o que é que ia acontecendo. Porque aqui nós andamos muito entre 3 momentos, se não estou em erro. Isto passa-se numa ilha onde vai haver um casamento. Então passa-se uns dias antes do casamento. Depois temos capítulos que são passados no dia do casamento e capítulos que são passados horas depois do casamento, onde sabemos que morreu alguém. E andamos a saltar entre estas 3 linhas temporais e sabemos que morreu alguém, não sabemos quem, nem sabemos quem é o assassino. E eu gostei muito desta leitura de andar aqui para trás e para a frente e a tentar apanhar bocados. Mais uma vez, muitos convidados neste casamento. Temos para aí também uns 8 ou 9 personagens principais e vamos sempre sabendo coisas sobre estas pessoas, coisas sobre o seu passado, quais as ligações entre estas pessoas e por aí tentando perceber quem é que morreu e quem é que é o assassino.
e realmente há várias possibilidades. Todas as possibilidades fariam sentido, mas o final faz muito sentido e é muito, muito bom. Agora, infelizmente, vamos para as piores leituras do ano. Eu vou falar aqui de 2 livros que eu dei DNF. Eu desisti, não consegui terminá-los e por isso não são, podem ser considerados piores porque eu não os consegui terminar, mas não estão na categoria dos piores porque nessa categoria eu pus livros que terminei mesmo. Aqui, pronto, é só mesmo as desistências do ano. E foi aqui o Fogo. O Fogo é... Não, é o último livro de uma trilogia. Eu falo também aqui, na minha opinião, que eu lembro que eu há uns 2, 3 anos li os primeiros 2 livros, lembro-me que gostei e este ano fui pegar no último, que me faltava para terminar a trilogia e não consegui avançar muito. Acho que nem cheguei a meio do livro, não consegui criar aqui uma ligação com os personagens principais. Tanto o personagem masculino como a personagem feminina não consegui criar nenhuma ligação, nenhuma... Não deu. Por isso desisti. E desisti também do Hurricane Summer, porque também não me consegui identificar com a personagem principal. Aqui, esta personagem principal, que eu não me recordo o nome, é uma miúda, uma rapariga nova, pai, uns 15, 16 anos, e os pais dela estão separados e ela vai passar, juntamente com a irmã, penso que é a irmã, vai passar uma temporada então com o pai, que vive na Jamaica. E o que ali o início é ela a explicar ali o funcionamento da família dela, do lado do pai, a avó, as tias, os primos, isso tudo. E o que eu reparei nesses poucos capítulos que eu li, eu lembro que não consegui ler muitos, tive que desistir, é que o modo como ela fala da família e a ligação que eles têm é toda muito estranha, ou talvez seja o modo como está escrito. E depois acabei por ver algumas opiniões de pessoas que também não gostaram muito e que também acharam ali a ligação familiar muito estranha, em que aqui a protagonista é um bocado o saco de pancada de toda a gente. E eu realmente não cheguei a esse ponto, mas percebi logo ali pelo início que aquelas pessoas, que eu não iria conseguir ler sobre aquelas pessoas. E então desisti. Agora, livros que eu li até ao fim e que foram uma desilusão. Então, penso que foi em fevereiro que li O Hipnotista. Este livro fez parte de um projeto da Maria João Covas e da Maria João Diogo, em que elas leram toda esta série do Hipnotista, do Lars Kepler, acho que é o autor. E eu estava entusiasmada porque eu queria ler também esta série, mas eu li aqui o primeiro livro e fiquei um bocado desiludida com ele. Eu explico melhor na minha opinião, mas decidi então que não iria continuar a série, que tinha lido aqui o primeiro livro e não iria continuar. No livro eu achei que havia certas coisas que não faziam sentido, havia certas coisas do que eu me recordo, por exemplo, há um rapaz que está desaparecido e a mãe desse rapaz fazia ali certas coisas que não faziam muito sentido para mim, não me fizeram muito sentido em relação ao filho desaparecido e em relação ao pai dela, que acaba por ir parar ao hospital, e há ali algumas situações, houve ali coisas que para mim não fizeram sentido e acabou por ser uma desilusão. Outra desilusão, Such a Fun Age. Este livro, e agora que eu estou a pensar nisso, talvez tenha sido uma desilusão em comparação com os melhores, em que muitas das minhas melhores leituras tinham mulheres, tínhamos ali o caminho
de mulheres que eram um bocado mais frágeis no início e foram crescendo. Aqui temos uma protagonista que é muito fraca e muito dependente da opinião das outras pessoas, muito dependente de lhe dizerem o que é que ela deve fazer. E por isso foi uma desilusão. Eu pensava que íamos ter outra coisa totalmente diferente e queríamos ter uma personagem mais forte, principalmente porque o livro fala de racismo, é esse o ponto fulcral do livro, o racismo, e eu pensava que íamos ter uma personagem forte e acabámos por ter, ela é a Amira ou Samira, é um nome assim, que acaba por ser uma pessoa realmente muito dependente do que é que os outros acham para ela conseguir tomar decisões e conseguir fazer coisas. E isso fez com que eu não gostasse tanto do livro como eu achei que iria gostar. Depois, aqui, A Casa Quieta, mais um livro que eu acho que já estava na minha lista de leituras para 2020, que eu não li e li agora em 2021. Realmente, eu, na minha opinião, acho que digo isto, eu estive aqui a ler isto e sem perceber muito bem o que estava a ler, porque não, para mim não fazia grande sentido. E realmente só chegando para aí aos últimos 2, 3 capítulos, foram os únicos capítulos que eu gostei neste livro. E que eu gostei da escrita só nestes últimos capítulos, realmente. Entretanto, nos comentários, a minha opinião sobre este livro, houve muitas pessoas que disseram para eu dar uma nova oportunidade ao escritor, que realmente este não era o melhor livro dele e que há outros livros melhores, e talvez sim eu dê uma nova oportunidade aqui aos livros do Rodrigues de Carvalho. E a última desilusão, 55. Sempre que há algum vídeo onde eu falo de livros que desiludiram ou livros que eu não gostei, alguma coisa assim, eu falo aqui no 55 porque eu não gostei do fim. Não gostei do final. É um final em aberto, é um final que nos leva para várias possibilidades, em que podemos imaginar que possam ter acontecido várias coisas, e eu não gostei disso. Eu estive aqui a ler esta história, ver os desenvolvimentos todos, e eu queria um desfecho final mesmo para esta história. E esta história não teve um desfecho, ficou em aberto, e para eu imaginar o final, mas realmente o final pode ser de tanta forma que foi uma desilusão. Eu queria mesmo um desfecho para toda esta história e esse desfecho não aconteceu. Felizmente, as melhores leituras são sempre superiores às piores leituras, e eu queria saber também mais sobre as vossas melhores e piores leituras de 2021. Deixem-me aqui em baixo nos comentários qual é que foi a vossa melhor e a vossa pior leitura de 2021. Tchau e até ao próximo vídeo.